Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español para la segunda serie de la enseñanza media com a professora Elisângela. Pessoalzinho lá do class, lembrando, vocês têm aqui algo a fazer, vocês lembram? Assista essa aula completa, preste atenção às explicações, aí chegue na atividade obrigatória, realize as duas atividades e assim você gera sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas do class, agora é reta final, né, gente? Vai lá no colégio buscar as últimas atividades impressas aí, realiza-as com muita dedicação e lembre-se de devolvê-las para você garantir aí uma notinha para terminar o ano com o seu histórico, com a nota lá em cima, não é verdade? E hoje, será que vocês fazem ideia do que nós vamos trabalhar hoje? Pero antes voy a explicar que hablamos en la clase pasada. Entonces, en la clase pasada tenía como título El medio ambiente y las energías renovables. ¿Te acuerdan que hablamos nesta classe? Nós falamos sobre o meio ambiente, né? Sobre as energias renováveis, energia eólica, biomassa, maremotriz. Lembra um pouquinho? Trabalhamos também o gênero textual manchete, linguístico e discursivo, ações no futuro do indicativo, léxico e expressões relacionadas à temática. E hoje nós vamos aprender o quê? Bien, o título da classe de hoje é: Já sabes que carreira seguir? O gênero textual hoje será gráfico, o linguístico e discursivo, locuções verbais querer mais infinitivo, pensar mais infinitivo e ir a mais infinitivo, além do léxico e expressões relacionadas à temática. Bastante coisa, né? Como vocês são bem espertos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar tudinho que a professora explicar. E para começar, eu tenho uma pergunta. Que serás quando seas grande? Então, pessoal, quando você era criança, perguntavam assim muito para você: o que você vai ser quando crescer? Perguntavam? Com certeza, né? Quando a gente é criança, sempre pergunta o que a gente quer ser quando crescer. E a gente tem vários sonhos, né? Que às vezes no decorrer da vida acabam mudando. Pero, olha lá então. Que serás quando seas grande? O menino ali está com várias dúvidas, né? Para que lado seguir, que carreira seguir, se é medicina, se é inglês, se é cozinha, se é biologia, se ele vai para o lado do direito. É comum, nessa idade de vocês aí estão na segunda série do ensino médio, ter tantas dúvidas, não é? Porque a carreira é algo que vai te levar até o final da vida, ou não. Que serás quando seas grande? Quando eu crescer, vou a ser professora. Então, quando eu era niña, dizia, quando eu crescer, vou a ser professora. E cá estou. Carreiras mais elegidas. Então, aqui a gente tem um gráfico da Universidade de Buenos Aires que vai falar sobre as carreiras que os jovens mais procuram na universidade. Olha ali o gráfico, então. El 45% de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires se distribui em medicina, advocacia, arquitetura, psicologia e para contador público. 45% dos alunos da Universidade de Buenos Aires se distribuem em medicina, advocacia, o direito, né? Arquitetura, psicologia e contador público. Atividade 1. Qual te parece a melhor maneira de aprender uma profissão? Puedes señalar mais de uma resposta. O que te parece ser a melhor maneira para você aprender uma profissão? Então, aqui nós temos algumas alternativas, mas você pode responder mais do que uma, tá? O que você acha, então, que é necessário? O que é a melhor maneira de aprender uma profissão? Com alguém em seu lugar de trabalho, com alguém no seu lugar de trabalho, fazer um curso técnico, fazer uma passantia, fazer um estágio, cursar uma carreira universitária. Então, aqui é uma resposta pessoal, é a resposta de vocês. Deixa vocês pensarem um pouquinho e logo eu volto para dar um apoio, beleza? Já voltamos.
E então, chicos, qual te parece a melhor maneira de aprender uma profissão? Como eu disse, é uma resposta pessoal. Aí vocês têm que me dizer qual a melhor maneira de você conhecer uma profissão que você queira seguir, né? Para saber, elegir uma carreira pode ser uma tarefa difícil em la vida de qualquer estudante. Por isso, é normal hacer-se perguntas como: então, escolher uma carreira pode ser uma tarefa difícil na vida de qualquer estudante. Por isso, é normal você fazer algumas perguntas como: que quero ser? Que carreira vou elegir? Onde vou estudar? O que eu quero ser? Que carreira que eu vou escolher? Onde que eu vou estudar? Vocês já não fizeram essas perguntas, se imaginando terminar o ensino médio e pensar: o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Chegou a hora de escolher um curso universitário. Então, é normal nós fazermos algumas dessas perguntas, né? Leia o que dizem estes estudantes e fíjate em las estruturas que usam. Leia o que dizem esses estudantes e preste atenção nas estruturas que eles usam. Então, o estudante A diz assim: pues yo voy a hacer un curso técnico de edificación, porque pienso trabajar en la construcción civil. Creo que van a necesitar de gente para proyectos, gestión y control de obras. Pois eu vou fazer um curso técnico de edificação, porque eu penso trabalhar na construção civil. Creio que vão necessitar de gente para projetos, gestão e controle de obras. O estudante B já diz assim: mi vocación es el diseño gráfico, pero no sé qué profesión voy a estudiar. Me gusta lo relacionado con la publicidad, pero quiero investigar un poco más sobre algunas carreras antes de tomar una decisión y arrepentirme después. Minha vocação é o desenho gráfico, mas não sei que profissão vou estudar. Eu gosto do relacionado com a publicidade, mas quero investigar um pouco mais sobre algumas carreiras antes de tomar uma decisão e arrepender-me depois. Analisando a língua. Observa estes fragmentos. Então, aqui a gente tem alguns fragmentos do que esses estudantes falaram agora há pouco. Temos ali, então: voy a hacer un curso técnico de edificación porque pienso trabajar en la construcción civil. Creo que van a necesitar de gente para proyectos y quiero investigar un poco más sobre algunas carreras. Las palavras subrayadas, que tienen em comum? Dessas palavras que estão ali em negrito, o que elas têm em comum? Vocês conseguem observar? Elas são perífrases verbales. Perífrasis verbales. Oh, credo, professora, o que significa isso? Perífrasis verbales. Vocês nunca ouviram? Se vocês nunca ouviram esse termo, vocês vão ouvir agora e vão aprender agora também. Perífrasis verbales. La perífrasis verbal consiste en el uso de un verbo auxiliar conjugado seguido de un verbo en el infinitivo, gerundio o participio. Funcionan como si fueran un solo verbo con conjugación completa en todos los tiempos, modos, personas e que tem sujeito e complementos. Meu Deus, professora, agora que eu não entendi nada mesmo, né? Calma que vai começar a clarear e vai começar a melhorar. Então, acá temos uma explicação um pouco melhor. Então, olha lá. Foi falado ali, ó, que a perícia verbal consiste no uso de um verbo auxiliar conjugado, segundo de um verbo infinitivo. Então, vamos devagar. Um verbo conjugado, no caso aqui, ir, pessoal. Beleza? Mais o a, mais um verbo no infinitivo. Continuei perdido. Vamos lá. Narración que indica los planes o intenciones del hablante y las acciones que se llevarán a cabo en un futuro próximo. Calma que agora vai melhorar. Olha o exemplo ali. Pronto, voy a cambiar de trabajo. Então, o verbo conjugado. Nós temos o verbo ir. Ele conjugado no presente. Vamos falar em português, ficar mais fácil. Eu vou, tu vas, ele vai, nós vamos. Em espanhol, yo voy. Então, ele está conjugado em primeira pessoa. Junto a e mais um verbo no infinitivo. Aquele verbo terminado em ar, ir. Então, voy a cambiar. O verbo ir mais um verbo no infinitivo, ok? Pronto, voy a cambiar de trabajo. Logo, vou mudar de trabalho, essa tradução.
Mais um exemplo aqui, ó. Pensar mais infinitivo. Quando queremos expressar a intenção de fazer algo. Então, o verbo pensar não está conjugado. Agora aqui ele está conjugado, ó. Pienso, eu, né? Eu penso em começar uma nova carreira. Penso começar uma nova carreira. O verbo conjugado mais um verbo no infinitivo, aquele terminado em ar. Agora com o verbo querer. Querer mais infinitivo. Quando queremos expressar um desejo ou vontade de fazer algo. Quando queremos expressar um desejo ou vontade de fazer algo. Então, o verbo querer conjugado aqui, ó. Eu quiero. Mais um verbo no infinitivo, estudar. Quero estudar outro idioma. Então, isso é a perífrase verbal, pessoal. É quando você pega um verbo, conjuga-o, mais um verbo no infinitivo, ok? Seriam dois verbos, então. Como que se formam, então, essa perífrase verbal? Olha lá. Como eu acabei de falar para vocês. Pensar mais infinitivo. Então, aqui vai estar um verbo conjugado. Olha lá, vamos conjugar o verbo pensar no presente. Eu penso, tu piensas, ele pensa, nosotros pensamos, vosotros pensais, eles pensam. Então, eu vou pegar o verbo pensar, mais um verbo no infinitivo, que é o verbo estudar. Pienso estudar direito no próximo ano. Penso estudar direito no próximo ano. Agora, um exemplo com o verbo querer, a mesma coisa. Conjuga lá o verbo querer. Eu quero, tu quieres, ele quiere, nosotros queremos, vosotros quereis, eles querem. Aí eu vou juntar esse verbo querer com o verbo hacer, o fazer, né? Então, quero hacer direito no próximo ano. Quero fazer direito no próximo ano. Atividade 2. Irene ha publicado algumas dúvidas em seu blog, pero se han escapado algumas palavras. Complete o texto com os verbos ir, pensar ou querer no presente de indicativo. Irene publicou algumas dúvidas no seu blog, mas escapou algumas palavras. Complete o texto com os verbos ir, pensar ou querer no presente do indicativo. Então, aqui a Irene escreveu algumas coisas aqui, pero tem aquele espacinho que ela deixou de completar. Olha lá, então. Às vezes hablo com mis padres sobre lo que a estudar. Unos dias en hacer algo de ciências, pero outros probar-me bem artística. Mi professor llevar a classe a gente que estudia carreiras diferentes, porque quer ajudar-nos a elegir algo em lo que não solo atender éxito, sino também placer. Às vezes falo com meus pais sobre o que a estudar. Uns dias em fazer algo de ciências, mas outros provar minha veia artística. Meu professor levar a classe para todos que estudam carreiras diferentes, porque quer nos ajudar a escolher algo em que só a ter êxito, ter sucesso, sino também prazer. Acabei falando um portunhol aqui, né? Mas enfim, vocês vão ter que preencher ali com esses verbos, é super fácil. Faça com atenção, faça com calma, que eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal? Chicos, conseguiram rellenar os huecos? Conseguiram preencher os espaços? Vamos lá? Então, fica assim. A veces hablo con mis padres sobre lo que voy a estudiar. É o verbo ir. Unos días pienso en hacer algo de ciencias, pero otros días quiero probar mi vena artística. Mi profesor piensa llevar a clase a gente que estudia carreras diferentes, porque quiere ayudarnos a elegir algo en lo que no solo vamos a tener éxito, sino también placer. Actividad 3. ¿Ya sabes qué vas a hacer cuando termines la enseñanza media? Você já sabe o que você vai fazer quando você terminar o ensino médio? Elige as opções do recuadro e cria frases utilizando-los. Escolha as opções do quadro e crie frases utilizando-os. Então, aqui nós temos algumas opções do que você provavelmente possa fazer quando terminar o ensino médio. Usando essas opções, você vai criar frases com elas. Olha as opções. Estudar um idioma, ajudar a meus padres, ajudar os meus pais, fazer um curso técnico, fazer um curso técnico, no ou fazer vestibular, ou fazer vestibular, e seguir os estudos, ou não seguir os estudos, e também trabalhar. Então, você vai usar essas opções aqui para você montar frases e logo eu volto com algumas sugestões, tá bom? E aí, galera, conseguiram montar as frases? Vamos lá ver algumas sugestões para vocês? Olha lá, então, é uma resposta pessoal, mas nós temos aqui algumas sugestões. Bueno, después de terminar la enseñanza media, voy a hacer un curso técnico en gestión de turismo. Voy a trabajar con mi padre como ayudante en la construcción. No voy a seguir estudiando, no puedo, tengo que encontrar un trabajo. Então, as construções ali, pessoal, o verbo ir mais a, mais um verbo no infinitivo, lembram? Então, vou a trabalhar. Atividade 4. Contesta as perguntas utilizando as perífrases estudadas. Responda as perguntas utilizando as perífrases estudadas. Então, aqui eu tenho um modelinho para você para seguir, olha lá. A quem vas a visitar esta tarde? Mi tio. Com a perífrase vai ficar assim, ó. Vou a visitar a mi tio. O verbo conjugado, mais o a, mais o verbo no infinitivo. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? Então, temos aqui as opções A, B, C, para vocês seguirem o exemplo da primeira. Perdão, não, é isso mesmo, A, B, C. Para vocês seguirem o exemplo da primeira, ok? Faz lá com com bastante atenção, que eu logo volto com a resposta correta. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Vamos dar uma dica para vocês. Olha lá, então. Vou a visitar a mi tio.
Vou visitar o meu tio. É igual ao português, mas nós não usamos a preposição, a letra A. Então, só você pensar igual ao português, mas não coloca o A. Acho que ficou mais claro, né? Você pode falar também, vou a visitar, quero visitar, penso visitar. Em português, quero visitar, penso visitar o meu tio. Fica um pouquinho mais claro, né? E como que ficam, então, aquelas frases que eu deixei para vocês? Que coche vais a comprar? Um deportivo. Que carro você vai comprar? Um esportivo. Aí, como que fica com as perífrases? Vamos a comprar um coche deportivo. Vamos comprar um carro esportivo. Letra B. Que van a ver ustedes? Uma obra de arte. O que vocês vão ver? O que vocês verão? Uma obra de arte. Como que fica? Vamos a ver uma obra de arte. E a letra C? ¿A dónde vas a ir mañana? Al mercado. Onde vai amanhã? Ao mercado. Vou a ir al mercado. Lembrando, então, verbo ir conjugado, preposição a, mais um verbo no infinitivo, ok? Espero que tenha ficado claro. E agora vamos de quiz. Señala a frase que apresenta uma perífrase verbal. Letra A. Voy a la playa mañana. Letra B. Quiero ir a la playa mañana. Número 2. Identifica a frase que apresenta o verbo querer conjugado corretamente. Letra A. Nosotros queréis estudiar derecho. Letra B. Vosotros queréis estudiar derecho. E letra C. El quieren estudiar derecho. E então, conseguem fazer sozinhos ou preferem ajuda da professora? Vamos corrigir juntos, se vocês conseguiram entender? Então, olha lá. Número 1 ali, ó, a frase que apresenta uma perífrase verbal é a letra B, porque ele diz, quiero ir a la playa. Tá, o verbo querer mais o verbo no infinitivo. Quiero ir. E o número 2, identifica a frase que apresenta o verbo querer conjugado corretamente. A frase que o verbo querer está conjugado corretamente é a letra B. Vosotros queréis estudiar derecho. E assim termina o nosso quiz. Vamos lembrar o que nós aprendemos hoje, então, pessoal. Foi uma aula meio corridinha, mas acho que alguma coisinha deu para vocês pegarem, né? Hoje, então, nós teríamos como título, já sabes que carreira seguir? Gênero textual gráfico, linguístico discursivo, locuções verbais. Foi lá o verbo querer, mais infinitivo, o verbo pensar, mais infinitivo, e o verbo ir, com a preposição a, mais infinitivo. Além do que? De léxico e expressões relacionadas à temática. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a língua espanhola e nos vemos em la próxima classe. Hasta luego!